Shalom, pessoal, aqui Michel falando. Vamos falar um pouco sobre a história do Estado de Israel, né? Explicar como funciona o Estado de Israel hoje para as pessoas, para que as pessoas possam entender, né? Tem várias pessoas me perguntando como que é, como que acontece. Lembrando, se aquelas pessoas que gostarem, que dá seu like, tá? Muitas das informações que eu vou falar aqui para vocês podem pesquisar e procurar no Google, tá bom? Senão o vídeo vai ficar muito grande, trazendo cada detalhe de informação, tá bom? Mas são coisas que vocês podem pesquisar e procurar, né? Eu não sei se vai ter tudo em português, mas em inglês tem muita informação. Pode-se usar o tradutor também, né? Geralmente hoje o celular já vem com esse um dispositivo que você aperta e automaticamente faz uma tradução. Do inglês é muito mais fácil do que do hebraico, tá? Naquela época, aqueles que gostaram, não sei se eu falei, compartilhe com os amigos e dá seu like. Naquela época, né, da destruição do Segundo Templo, para a gente começar a falar um pouco sobre o Estado de Israel de hoje, nós temos que falar um pouco antes da destruição do Segundo Templo, quem estava dominando Israel, os romanos, né, e Israel vivia sempre tinha muitos grupos fazendo revoltas contra aquela época. Naquela época existiam os Tanaítas, né, os Saduceus. Quem são os Tanaítas, né, primeiramente? Infelizmente foi usado uma expressão fariseus, né, que vem de tipo de hipócritas, né? Infelizmente o cristianismo passou essa expressão, mas não tem nada a ver isso, tá bom? Os saduceus, essênios e zelotes. Tinha diversos outros grupos, né? Pequenos, se dividiam em vários outros grupos, como o cristianismo primitivo, que não tem nada a ver com o cristianismo de hoje, né? Até mesmo porque não se chamavam de cristãos. Eram divididos em pequenos grupos, depois foram crescendo e com diversas crenças, tá? A crença cristã de hoje era uma crença que foi surgir muito depois. Se puderem pesquisar, vocês vão ver isso. Tem aquele Código da Vinci, né? O livro fala um pouco sobre isso e traz algumas informações interessantes. Não só esse livro, mas vários outros escritores podem trazer essa informação, tá? Vamos lá. Então, naquela época existia esse grupo e por várias revoltas que tivemos, né, nosso povo contra o Império Romano, os zelotes eram o grupo que mais tinha problema com os romanos, que eles não aceitavam o domínio. Já os tanaítas entendiam que achando que tinha permitido isso, que o povo deveria se submeter, né, para que a gente permanecesse na terra de Israel. Mas com os zelotes não aceitavam, né, os zelotes fizeram várias guerras, aonde que levou à destruição do segundo templo, né? E com isso muitos judeus foram levados cativos, né? Muitos perderam sua vida e 70 anos mais ou menos depois, um pouco mais, né, ou um pouco menos, sobre isso também teve uma outra guerra gigantesca, né, com o Império Romano, que foi causada pelo Bar Corba, né, que ele foi coroado rei sobre Israel e o povo em massa estava com ele, né? Muitas pessoas estavam imigrando de vários lugares do mundo para vir lutar no seu exército. Apesar de não ser todos ser aceitado no seu exército, não era todos que eram aceitos. Era qualquer homem que era aceito no seu exército. Ele estava fazendo várias conquistas, estava tendo várias conquistas, já deixei um vídeo falando sobre isso. Infelizmente, ele se desviou, né, da vontade de Hashem e acabou perdendo a guerra. Depois disso, né, com o imperador Adriano, o imperador teve vários judeus perderam suas vidas, muitos foram levados cativos, né? Então a terra de Israel ficou muito mais isolada. O imperador Adriano mudou o nome de Israel para Palestina e mudou o nome de Jerusalém, que eu não lembro agora o nome da cidade, mas isso ficou por um período, mas voltou para Jerusalém novamente. Mas o Estado de Israel, o país de Israel ficou como Palestina, né? Então, e quem morava aqui não era árabes naquela época, era gregos, romanos e judeus. Os judeus eram proibidos de ir a Jerusalém, pisar, botar os pés em Jerusalém. Durante esses 2000 anos, sempre existiu os judeus na terra de Israel. De fato, em Jerusalém, ficou um período sem que os judeus pudessem botar os pés lá. E ficou a cidade com muitas guerras. E ficou cada vez mais difícil ainda, porque a pobreza se abateu muito maior sobre Jerusalém, né? E todo Israel já tinha uma pobreza muito grande, a qual, depois de alguns anos, levou muitos judeus a até mesmo emigrar para outros países, porque aqui estava muito difícil sobreviver com a fome
Israel ficou uma terra isolada, assim, uma terra árida, né, no sentido de as coisas plantarem não dá mais certo. O que acontece? Em 1500 mais ou menos, começou, já tinha alguns judeus já vindo para Israel, a gente vê isso na história, sempre tinha algum movimento falando, mas em 1500 mais ou menos começou mais rabinos falar sobre isso, onde que vemos muitos rabinos, um movimento forte em Sefat, onde começou uma migração muito forte de judeus para Israel, mas indo mais para Sefat, que era a cidade cabalista, onde tinha o Arizal, tinha o Yosef Karo e diversos outros grandes nomes do judaísmo estavam lá. O que acontece? Então começou a ter uma migração maior de judeus, mas judeus religiosos, judeus que estavam ligados à Torá e a terra de Israel. Depois teve o movimento do Baal Shem Tov, né, que é o Hassidismo, né, que é o Hassídicos, que também começou a ter muitos rabinos falando para os seus discípulos virem morar na terra de Israel, né? E teve o próprio Rebbe Nachman, que disse que ele queria vir em direção à terra de Israel. O sonho dele era ser enterrado na terra de Israel. E com isso, alguns discípulos do Rebbe Nachman também veio e foram morar em Sefat, né? Teve várias imigrações de judeus de vários lugares do mundo para cá. Mas e depois também teve o Gaon de Vilna, né? O Gaon de Vilna foi um sábio muito grande, chamado de Gaon de Vilna por causa, né, que ele era comparado aos Gaonins, que viveram muitos anos atrás. Também sugeri que todos viessem para a terra de Israel. Tá, gente, eu tô falando muito rápido aqui para vocês entenderem um pouco, tá? Vocês podem pesquisar esses períodos todos como eu falei, no Google, tá bom? E acho que pode ser que também no YouTube tenha pessoas falando sobre essa história, mas pesquisa mais de uma fonte, porque é sempre melhor, tá bom? Não fica preso a uma fonte só, nem a minha fonte que eu tô falando aqui. Sempre eu vou pesquisar mais de uma fonte, tá? E o que acontece? Eu vou ver até melhor. Até mais de uma, duas, três, quatro. E ver, procurar, entender por quê. Das diferenças de pensamentos que as pessoas falam. O que acontece? E depois, nos anos, século XIX, em 1800 e pouco, né? Teve um jornalista austro-húngaro, Theodor Herzl, né? Era um judeu, francês, a qual era judeu, mas se sentia parte da sociedade francesa, né? Com a Revolução Francesa, onde que deu liberdade a todos, né, entre aspas. Então os judeus começaram a se integrar à sociedade. Os judeus viviam em guetos fechados, né? E muitos judeus, para poder viver na sociedade, tinham que abandonar a sua crença no judaísmo, né? Achei e se converteu ao cristianismo. Isso dentro da Europa. E com a Revolução Francesa, os judeus foram permitidos que os judeus andasse, comprasse, vivesse uma vida normal. Aí, até que ele um dia deparou com um general, né, que teve, eu não lembro a história direito, mas ele teve algum fracasso, né, alguma coisa, e ele foi julgado e que estava sendo imputado mais sobre ele porque ele era judeu. O Theodor viu aquilo e ficou espantado, né? Ele viu que mesmo que dessem para nós a liberdade de viver entre eles, sempre seríamos lembrados que somos judeus, de onde que viemos, né? Sempre éramos vistos com formas de mal visto. A gente sempre vai ser olhado como um povo mal visto, né? Então ele fundou o movimento sionista, né? A qual levou muitos judeus não religiosos e religiosos quererem vir para Israel. E começou uma imigração para Israel, uma quantidade muito maior que estava acontecendo, onde muitos judeus vêm para a terra de Israel e começou a viver aqui, montar suas famílias. Muitos sofreram massacres, perseguições. E nesse período também, né, o Império Otomano estava decaindo, né, estava perdendo sua força. E quem tomou Israel foi a Inglaterra, né? E com o Império Inglês naquele período permitiu que muitos judeus viessem morar na terra de Israel. Muitos judeus não quiseram vir, né? Porque largar sua família, seus bens, essa questão toda, não estavam querendo vir para cá.
Mas muitos judeus vieram para cá, imigrando para cá. Aonde que surgiu, né, o Ben Yudá, né, que ele trouxe novamente a língua hebraica, né, que era uma coisa entre mais os judeus cultos, os judeus religiosos, que se falavam entre o povo comum. Não era comum falar o hebraico. Era comum falar francês, o inglês, então dependia do lugar que a pessoa vinha. Então a língua que estava sendo mais utilizada em Israel era o inglês por causa dos ingleses. O que aconteceu? Então muitos judeus estavam vindo para cá e construindo a terra, né? Histórias são histórias lindas de pessoas que muita gente vieram para cá sabendo que ia morrer com doenças e estavam construindo a terra para que outros pudessem retornar para a terra de Israel. Então eles construíram a terra para que hoje nós judeus que estamos aqui hoje podemos com, compartilhar dessa maravilha dessa terra. Assim, infelizmente, com a Segunda Guerra Mundial, né, com o massacre que nós sofremos, a perseguição que abateu sobre o nosso povo, né? Alguns falam de 6 milhões de judeus, mas alguns já estão dizendo que pode chegar até 7 milhões de judeus mortos. Tem alguns que infelizmente negam esse acontecimento. São pessoas loucas. O que acontece? A ONU decidiu formar o Estado de Israel. Era uma coisa que já estava sendo formada naturalmente. Não precisaria que a ONU se metesse, mas a ONU se meteu e formou o Estado de Israel, né? Com o voto de Minerva do Oswaldo Aranha, né, que era um brasileiro, a qual permitiu que o Estado de Israel fosse formado. Então, o Estado de Israel foi formado, foi dividido, muitas pessoas pensam entre árabes, né, palestinos e judeus, tá? Não só foi dividido entre eles. Tem muita parte aqui em Israel que está na mão da Igreja Católica, também foi dividida na mão do cristianismo. O cristianismo tendo autoridade, né, para parte desse terreno pertence a eles. Isso foi votado na ONU. Então Israel, né, não poderia se meter, o Estado de Israel não poderia mexer nessas partes onde está com a mão da Igreja Católica, né? E o que acontece? E o Estado de Israel foi dividido de uma forma, se a gente vê no mapa antigo, era quase certo sempre termos um ataque de inimigos, né, entre os árabes, e a qual poderia nos levar a muitos judeus virem a perder a morte. A guerra de 48, né, a gente vê ali, na época da independência de Israel, o Ben Gurion, ele assumiu o poder como primeiro-ministro, e muitos árabes se levantaram, né, teve a guerra ali. E nisso conquistamos parte do território de Israel, dominamos uma boa parte, que ficou em nossas mãos, e só que Jerusalém foi dominada pelos árabes, pela Cisjordânia. Os judeus que estavam lá, que a Cisjordânia quando dominou, matou todos os árabes. Fez um massacre lá, matando os árabes. Tem uma história, né, do cemitério, no Monte das Oliveiras. Depois vou contar que eles tentaram fazer uma estrada, mas não conseguiram quando chegaram no túmulo de um tzadik. É uma história muito bonita, do Or al-Haim, né, um sábio muito grande. O trator não conseguiu passar no túmulo dele. E com isso, ficou bastante tempo, né, Israel, a Jerusalém sob o domínio da Cisjordânia. Até que teve outras guerras, né, Israel teve outras guerras, teve a Guerra de 6 Dias, diversas outras guerras, e com isso proporcionou que a gente pegasse a Cidade Velha, dominasse a Cidade Velha. Mas por acordos que nós fizemos, né, no passado, né, que é obrigado a se cumprir, e algumas questões, Israel teve que devolver aquilo, né, que está na mão da Igreja Católica. Israel não pode se mexer, né, porque você sabe, né? E então teve que devolver aquilo que também parte que estava na mão dos árabes. Então, onde que está ali aquela mesquita, né, Cobra Dourada, onde que é o monte do templo, pertence hoje, né, pela ONU, pertence aos árabes, a Cisjordânia, né? Tá na parte da Cisjordânia. E ali os judeus podem subir com permissão, mas não pode rezar, não pode fazer nenhum tipo de reza, oração lá em cima, é proibido. Se for pego, a pessoa é retirada e ela fica um período, que eu não lembro agora, sem poder entrar na Cidade Velha. Se ela entrar na Cidade Velha, ela pode ser presa. Só você entender isso,
Como que é? Porque o Israel tem que obedecer às diretrizes da ONU. O que acontece em Israel? Então, boa parte de Israel ainda está na mão da Igreja Católica. A Cidade Velha, parte dela é dividida com judeus, parte dela é dividida com árabes, parte dela é dividida com cristãos. Tem cristãos armênicos, né? São pessoas que estão aqui há muitos anos. Isso a gente vê, todo Israel tem essa divisão. Tem parte de... Por acaso está ali... se fala que o túmulo do rei Davi, né? Tem discussão se é ali ou não, mas é ali que muitos judeus rezam e acreditam ser. Pouco tempo atrás, a Igreja Católica estava tentando pegar aquele lugar para ela. E teve um movimento muito forte para não permitir, né? Aqui em Israel, uma guerra muito forte para que isso não retornasse, né, para a mão da Igreja Católica, que ela tivesse poder sobre isso. Por acaso, aqui em Israel, em algumas cidades, como Tel Aviv, né, muitas pessoas perguntam, e Tel Aviv, uma cidade... Tel Aviv é uma cidade grande, né, onde tem uma quantidade gigantesca de judeus, mas em Israel, por geral, a gente tem que entender assim, em Israel existe um israelense, não é um judeu, por si só, tá? Judeu vai ser, ele é judeu israelense, ou brasileiro, ou inglês, nasceu na Inglaterra, qualquer lugar do mundo, é um judeu. Nem todo mundo que nasce em Israel é judeu. Nem todo mundo que é israelense é judeu. As pessoas precisam entender um pouco sobre isso. Existem duas formas de uma pessoa ser judeu. Duas formas. Aquele que nasce de uma barriga judia, né, conforme determina pela Alahá, e tá, isso está na Torá, né, a gente entende lá na Torá, lá em Devarim, Deuteronômio, para aqueles que não entendem, não conhecem a palavra Devarim, é Deuteronômio, de Deuteronômio. Eu não lembro o versículo, acho que achei desse específico ali, que é para não ter casamento misto, né? Mas ali dá para ver uma diferença quando ele fala de um homem e quando ele fala da mulher. E também achei que fala, e tem ali, a gente vê também no livro de Esdras, né? Ele fala para os homens ali largar as mulheres, né? Mostrando que aquilo é proibido, que os judeus fazem techuvá e largam as mulheres. O que acontece no Estado de Israel? O Estado de Israel hoje, como muitos judeus que também fizeram aliar, voltaram para o Estado de Israel, eram judeus, né, que não tinham a Torá, do grupo sionista, o Estado de Israel foi formado um Estado mais laico, que é um Estado para judeus, e quem é judeus, na determinação da lei, não segue conforme segue a Lahá. Outra forma de ser judeu, né, expressando aqui, esquecendo, é se convertendo conforme a Lahá, tá bom? Tem que seguir as leis da lei judaica, religiosa, tá, dos religiosos, de forma religiosa, que segue desde lá de trás, desde que foi recebida da forma de Moshe Rabbeinu, de Moisés. O Estado não segue essa diretriz, né? O Estado não segue essa norma nesse sentido. O Estado, né, uma pessoa que prova que a mãe dele é judia, ele tem direito de fazer aliar, né? E isso para qualquer um acredita, aceita isso. Mas se um cara diz que prova que o avô dele é judeu, né? O pai não é judeu, não precisa ser judeu, né? Conforme a Lahá determina. Então ele é considerado, ele pode fazer aliar, ele pode vir morar na terra de Israel. E com isso, um problema que teve na Rússia, por muitos anos os judeus foram perseguidos na Rússia, muitos judeus foram sequestrados quando crianças, levados para você ver o exército russo, tem no século XVIII, no século XIX, e assim, né? Na época do próprio Stalin, proibiu os judeus de praticar a religião judaica, perseguiu, matou muitos judeus por causa disso. Então, muitos judeus viraram ateu. E os judeus começaram a casar. O próprio Trotsky, né, que é um dos hoje maiores pessoas que as pessoas seguem muito, né, na questão do comunismo, pensamento, porque o pensamento do Stalin não deu certo, então dele é seguido hoje. O Trotsky era um judeu, né, e ele não casou com uma judia, porque não tinha perdeu esse sentido, né, para eles. O filho dele, do Trotsky, tem direito, está vivo ainda, acho que está vivo ainda, é um idoso, teria direito de fazer aliar com seus netos, fazer aliar. E com isso eles trazem a ideia deles, trazem os pensamentos. E muitos preferem ir para Tel Aviv, onde tem um movimento gigantesco, tem judeus não religiosos, e tem judeus ali do mundo todo, pessoas do mundo inteiro, que vêm morar ali.
E ali também tem cristãos, né? Tem muçulmanos, tem ateus, tem budistas, tem várias pessoas no mundo que conseguem, pessoas que por um motivo também conseguiu, por outro motivo conseguiu fazer aliar, né? Tem outras leis também que o Estado de Israel tem que obedecer, né? Tem pessoas que, algumas pessoas da Inglaterra têm direito de fazer aliar, morar até Israel, mesmo que eles não tenham nenhum sangue judaico, tá? Então, tem histórias aqui que eu já ouvi falar sobre isso, não tem como provar, assim, eu escutei algumas pessoas sobre isso, que as pessoas têm algum direito, eu não sei por que direito, não tem como dizer para vocês isso. Então, as pessoas perguntam por que acontece isso, por que acontece aquilo. Porque o Estado de Israel ele é obrigado a seguir leis para que ele não digam, tá vendo? Você desobedeceu para casa. Há pouco tempo atrás, Jerusalém foi declarado capital de Israel por um presidente americano, né? Então não é o nosso Estado que diz onde é a nossa capital. São outros povos que dizem que são a nossa capital. Porque ainda existem impérios no mundo, impérios que dominam sobre Israel ainda. E dominam sobre Israel não, dominam vários países, são dominados. Parece que existe uma liberdade, mas na verdade os povos ainda são dominados por impérios, né? E tomara que os americanos caiam, vai subir outro império no mundo. Se não for os americanos, vai ser os japoneses, os chineses, os russos, agora tá difícil com a Rússia, né? Mas os franceses, né, que são doidos para subir o mundo, dominar o mundo. Então alguém vai subir o mundo, alguém vai estar lá em cima, tá bom? Isso que a gente precisa entender, compreender que, até que um homem entenda que o único o imperador que o homem precisa na face da terra é o Hashem, né? O criador que criou todas as coisas, e que entenda que ele é o único ser, né, que não tem nem o Messias, o Mashiach, Salvador, né, como Moshe a gente foi lá, Moshe orientou o povo, mas Hashem diz, eu salvei vocês, eu tirei vocês da escravidão. Hashem fala, eu tirei, Hashem que tirou, não foi Moshe. Hashem usou Moshe aceitou, e a gente dá a honra, agradece a Moshe Rabbeinu, foi um tzadik gigante, um dos maiores profetas do povo de Israel, mas porque ele aceitou de todo o coração a missão que Hashem deu para ele. Mas é Hashem que tirou o povo de Israel de lá. Então, o Israel só tem um Salvador. Só a gente entender isso. Somente um Salvador, e é Hashem. O que acontece? Então, o Estado de Israel ele está hoje sobre leis. E se Michel, e aí? Não tem confiança em Hashem? Sim. É uma forma de confiar em Hashem. Hashem determinou isso. Por quê? A gente pode discutir em outros momentos, em outros assuntos sobre isso, tá bom? O vídeo está ficando grande para vocês entenderem. Não falei tudo aqui porque fica difícil falar tudo, né? Michel, onde o cristianismo acredita? Essa é a questão da Igreja Católica, são territórios da Igreja Católica, são parte que está na mão da Igreja Católica, onde que os cristãos fazem suas peregrinações aqui. Então, a história deles, mais que eu acredito ou não acredito, é a história deles. Provar uma coisa, não provar uma coisa é muito difícil, tá? Agora, o Monte Sinai, qualquer um que estuda um pouco mais sabe onde que o Monte Sinai, que todo mundo diz que é o Monte Sinai hoje, sabe que não é o Monte Sinai, ali não é o Monte Sinai, graças a Hashem, porque a Hashem não permitiria, né? A Hashem falou para Moshe tirar os sapatos para subir lá em cima, imagina, pessoas subindo hoje com imagens, né, no monte lá em cima hoje. A Hashem não aceitaria de forma nenhuma. Então, a Hashem está sob controle de tudo, mas que não pareça, as coisas estão caminhando, a Hashem está no controle de tudo. Como o profeta Ezequiel 37 diz, lá dos ossos do vale seco, né? O povo de Israel está levantando do seu cemitério. Atenda a isso e compreenda. E é só ler a profecia, vocês vão entender o que está acontecendo com o povo de Israel. É todo um processo, e um processo não acontece de um dia para o outro. O problema é que nós, eu digo eu também, mas que a gente sabe que a Hashem vai nos dar algo, a gente quer para agora. Somos apressados, né? Queremos plantar um pé de maçã e já estão esperando que o pé de maçã nem cresceu, não saiu da semente, já está saindo lá, já estão esperando que ela dê uma frutinha, né? Já estão esperando um caminhão com um caminhão do lado para colher a maçã e vender. E por isso criamos ilusões na nossa mente e decepções. Shalom para todos, que a Hashem abençoe a todos.